O Papa Francisco sabe que no mundo de hoje, com comunicações velozes e a seleção de conteúdos praticada por muitos meios de comunicação, a mensagem do Evangelho corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns aspectos secundários que por si só não manifestam o coração da boa nova de Jesus Cristo. É por isso que não se pode desmontar, neste caso, como um laboratório pastoral, uma dimensão das outras, porque tudo constitui, no final, tudo unido sob o mesmo espírito do Evangelho. Já passou o tempo em que, depois de se falar da missão como evangelização, conversão e anúncio do querigma, se podia considerar na praxis pastoral ou social como um derivado da missão, e que, até certo ponto, se podia separar o espiritual do social, numa abordagem maniqueísta, mas sem qualquer dialética e sem uma razão ou postulado bem fundamentado que o explicasse. Fazer missão, evangelizar, mas sem alterar o contexto, sem tocar a realidade pessoal, no trabalho, na família, na alimentação, na segurança, no bem-estar, na saúde, na economia. Hoje, esse tipo de abordagem desencarnada é inaceitável. Por esta razão, na sua recente exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa enfrenta com precisão teológica a questão da hierarquia das verdades. Este aspecto não se põe quando se fala mais da lei que da graça, mais da Igreja que de Jesus Cristo, mais do Papa que da Palavra de Deus. Eu acrescentaria também, se queremos dar a conhecer a verdade de Deus, omitindo a verdade e a realidade do homem. Repensar objetivos e repensar princípios. Perante esta tentação, o Santo Padre propõe uma nova pastoral em chave de missão que abandona o cômodo critério do sempre se fez assim. E convida os pastores e todos os cristãos a serem audazes e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, os estilos e os métodos evangelizadores das próprias comunidades. Para o Santo Padre, uma identificação dos fins sem uma contínua busca comunitária dos meios para os alcançar está condenada a traduzir-se em mera fantasia. Será então mera fantasia uma pastoral, uma ação evangelizadora que não se interessa pelo social ou que sobredimensione uma área da vida humana, mas que negligencia ou omite as demais de forma consciente. Da mesma forma, o Papa exorta todas as pessoas a aplicar com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem recelos. Esclarece que o importante é não caminhar sozinhos, mas ter sempre em conta os irmãos, e deste modo especial a guia dos bispos num discernimento pastoral sábio e realista. Ao analisar cuidadosamente a Evangelii Gaudium, descobrimos que o Bispo de Roma utiliza ao longo de todo o texto duas palavras que são como que a espinha dorsal do documento: alegria e misericórdia. Porque nesta conversão existe uma hierarquia de verdades, poucas e essenciais, e no centro está o amor encarnado na pessoa de Jesus Cristo. É o Cristo encarnado que nos revelam os evangelhos, é de carne e osso. Por isso, porque houve encarnação,
A evangelização não pode ignorar a pessoa e a sua situação. Tudo faz parte do projeto e o processo de evangelização tem de querer transformar a história. Entramos na hierarquia de verdades. Diz-nos o Papa que uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todos, sem exceções, nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Isto aplica-se aos dogmas de fé e ao conjunto de ensinamentos da Igreja, e até mesmo para o ensino moral. O mesmo dizia Tomás de Aquino, na mensagem moral da Igreja, diz: também há uma hierarquia das virtudes e dos atos de que elas procedem. Em si mesma, a misericórdia é a maior das virtudes, já que a ela pertence debruçar-se sobre os outros e mais ainda socorrer as suas deficiências. É citação da Suma Teologia. Neste sentido que o Concílio Vaticano II explica que existe uma ordem ou hierarquia na doutrina católica. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas delas são mais importantes para exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus, manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. E a tal beleza do amor salvífico de Deus não se pode compreender plenamente se ela não atuar através de caridade em todas as suas expressões, na qual a expressão social é também essencial, inegável, imprescindível. É natural que no anúncio do Evangelho seja necessária uma adequada proporção. Esta advém da frequência com a qual se mencionam alguns temas e as acentuações que se colocam na sua predicação. Mas nessa adequada proporção deve incluir-se a dimensão social do Evangelho, onde os pobres devem constituir uma opção fundamental. Bem nos diz o Papa que não é preciso mutilar a integridade da mensagem do Evangelho. E acrescenta: cada verdade entende-se melhor se a colocarmos em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã. E neste contexto, todas as verdades têm a sua própria importância e iluminam-se reciprocamente. Isto supõe esse equilíbrio, a harmonia e a sintonia necessárias para que um serviço evangelizador da Igreja não seja apenas de palavras sem obras, convertendo o anúncio da fé numa constatação credível. Eis o que nos diz Jesus: pelos frutos, pois, os conhecereis. Apresento-vos dois exemplos contrastantes para enfatizar as ideias que vos estou a procurar transmitir. Umas religiosas são responsáveis por um centro médico numa zona muito popular de Tegucigalpa, minha cidade. Vão registrando as pessoas que vão chegando, dialogam com elas, preenchem um formulário e conduzem-nas aos médicos segundo as necessidades de atenção de cada paciente. Mas antes dos pacientes voltarem a casa,
as irmãos entrevistam-nos e convidam-nos a participar num grupo de formação para o desenvolvimento ou a fazer parte de uma microempresa, ao levar os seus filhos à catequese, caso sejam católicos, ou incentivam-nos a fazer parte de um grupo de oração, a participar em algum curso de autoestima ou outras coisas do gênero. Neste exemplo concreto, vemos o modelo evangelização dimensão social muito bem integrado e que responde a pessoas na sua condição biográfica e pessoal, o que o Papa chama de periferias existenciais. Outro exemplo é um centro médico católico situado numa zona de alto risco social, numa cidade do Caribe. Aqui, uma congregação de religiosas colabora nessa clínica de assistência. Temos uma equipa eficiente de profissionais e oferecemos um excelente tratamento aos pacientes. Mas aqui não se fala de Deus, não se pretende vincular a igreja, não se implica numa continuidade de tratamento e acompanhamento, e onde o paciente, certamente pobre e necessitado, apenas recebe uma atenção médica de qualidade, sem tocar em qualquer aspecto espiritual, moral ou religioso. Estas irmãs estão convencidas que para falar de religião católica existe o templo ou a paróquia. Neste exemplo concreto, além de salientar-nos os bons resultados do tratamento e do serviço de qualidade do ponto de vista médico, vemos com clareza que existe uma ruptura, um corte intencional, uma cisão forte entre a dimensão evangelizadora da caridade convertida em atenção social e a proposta anúncio da fé. Onde se pode, onde não, é delito falar de Cristo como em certos ambientes radicais, deixar de fazê-lo é um erro. A mera filantropia não é evangelização. Por isso, repito as palavras do Papa neste sentido. Desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. A fé anuncia-se com as palavras e difunde-se com as obras. As duas realidades somam-se e integram-se entre si. Quando não existe esta mutualidade ativante entre o anúncio da fé e o serviço ao próximo, então é necessário reler as bem-aventuranças. Mas, se a evangelização não acontece com força e atração, conclui o Papa, o edifício moral da Igreja corre o risco de se tornar um castelo de cartas, sendo este o nosso pior perigo. Porque não é propriamente o Evangelho que se anuncia, mas algumas acentuações doutrinas ou morais, doutrinais ou morais, que derivam de certas opções ideológicas. Se isto sucede, a mensagem correrá o risco de perder o seu frescor e já não tem o perfume do Evangelho. A dimensão social da evangelização, um encontro com o Evangelii Gaudium. A tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano, nos diz Evangelii Gaudium. Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para uma intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo.
amamos este magnífico planeta onde Deus nos colocou e amamos a humanidade que o habita. A Terra é a nossa casa comum e todos somos irmãos. Todos os cristãos, incluindo os pastores, são chamados a preocupar-se com uma construção do mundo melhor. Cada cristão, cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, continua o Papa, desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A opção preferencial para os pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo, e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais, diz o Papa. A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política econômica. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico, embora o pressuponha. Requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das entradas, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo. Peço a Deus, diz o Papa, que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males de nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidados sanitários para todos os cidadãos. E por que não acudirem a Deus pedindo-lhe que inspire os seus planos? A partir de uma abertura à transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social. Jesus, o evangelizador por excelência, e o Evangelho em pessoa identificou-se especialmente com os mais pequeninos. Isto recorda-nos a todos os cristãos que somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra, os sem-abrigo, os toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos cada vez mais sons e abandonados, os migrantes, dizia. Não nos façamos de distraídos. Há muita complicidade. Nas nossas cidades está instalado este crime mafioso e aberrante, e muitos temas mal cheias de sangue devido a uma cômoda e muda complicidade.
é número 211 da Evangelii Gaudium, muito forte. Duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos, a violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E todavia também entre elas encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano. Há outros seres frágeis e indefensos que muitas vezes ficam à mercê dos interesses econômicos ou do uso indiscriminado. Refiro-me, diz o Papa, ao conjunto da criação. Nós, os seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. Ele está perto a publicar a encíclica sobre a criação e a ecologia, mas não tecnicamente, somente pensando no global warming. Não. E veramente no princípio da fé que vem a ecologia puramente humana. 4 princípios que orientam especificamente o desenvolvimento da convivência social e a construção de um povo. O tempo é superior ao espaço. Este princípio permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão pelos resultados imediatos. Trata-se de privilegiar as ações que geram novos dinamismos na sociedade e comprometem outras pessoas e grupos que os desenvolverão até frutificarem acontecimentos históricos importantes. Sem ansiedade, mas com convicções claras e tenaces. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado. Deve ser aceitado. Mas se ficamos encurralados nele, perdemos a perspectiva, os horizontes. Reduzem-se à própria realidade, fica fragmentada. A maneira mais adequada de enfrentar o conflito é aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo, transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Deste modo, torna-se possível desenvolver uma comunhão nas diferenças. A unidade é superior ao conflito. Existe também uma tensão bipolar entre ideia e realidade. A realidade simplesmente é, a ideia elabora-se. Entre as duas deve estabelecer-se um diálogo constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. Entre a globalização e a localização também se gera uma tensão. E tudo é mais do que a parte. É preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós. Mas há que o fazer sem se evadir nem se desenraizar. A evangelização implica também um caminho de diálogo. O diálogo com os estados, a sociedade, que inclui o diálogo com as culturas e as ciências, e com os outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica. Em todos os casos, a Igreja fala a partir da luz que a fé lhe dá. Oferece as suas experiências de 2000 anos e conserva sempre na memória as vidas e sofrimentos dos seres humanos. A Igreja proclama o Evangelho da paz. Depois de concluir esta síntese, através destas breves citações sobre o capítulo 4 da exortação apostólica Evangelii Gaudium, fica-nos um desafio. Começar o que ainda não começamos e continuar-se já embarcar-nos numa viagem audaz
pelos mares do mundo, manejando simultaneamente dois remos, o da evangelização e o da ação pastoral da caridade social. O Evangelho resume-se no amor. O amor fraterno tem a sua origem em Deus, que é amor e que nos amou primeiro. Ele difunde o seu amor em nós através do Espírito, para que em cada um o amor cresça, amadureça e se pareça do autêntico amor, o amor com que Cristo nos amou. Se podemos amar, é porque Deus nos comunica o seu amor. Se podemos amar, é por causa da morte de Cristo, por amor, e da sua ressurreição que tornaram possível o amor. Este amor de Jesus é a medida do amor. O ideal cristão ultrapassa o puro humaníssimo da caridade, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós. Fazer aos outros o que queremos que nos façam a nós. E nos impele a amar como Cristo amou. Por isso, o crescimento do amor não tem limites na nossa vida. Por isso, aprender a amar é a grande tarefa da espiritualidade cristã, sempre inacabada. Existe, às vezes, o perigo de concentrar a espiritualidade noutras metas, noutros valores, e não em dar a primazia à caridade. A bem-aventurança da misericórdia ensina-nos que o segundo Evangelho, isto consiste ao mesmo tempo na solidariedade e compromisso de amor eficaz com o irmão necessitado que está na miséria, no perdão das ofensas e na reconciliação. A misericórdia é a prática do amor fraterno e indica-nos os caminhos concretos da encarnação do amor, a reconciliação, a libertação das misérias. Os ensinamentos de Jesus, antes de mais, revelam-nos que a prática da misericórdia é a única via universal que gera fraternidade. Faz-nos irmãos e irmãs uns dos outros. Essa é a mensagem da parábola do samaritano, que é a parábola da verdadeira prática da misericórdia e o amor fraterno. Ao terminar a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quer dizer que os três não foram irmãos do ferido. Eles podiam tê-lo sido, mas, na verdade, foi o que usou de misericórdia para com ele. O sacerdote não é irmão do judeu, e tampouco o levita. O samaritano, sim. Para Jesus, o ser irmão dos outros não é algo automático, como um direito adquirido. Não somos irmãos da prática do amor. São Paulo recorda-nos que de nada nos serve entregar-nos aos pobres, ao martírio, se nos falta o amor. Perante o mandamento de crescer no amor, devemos reconhecer que não sabemos amar. O nosso amor é muitas vezes uma caricatura. O nosso egoísmo, as nossas preocupações, a nossa sensibilidade consomem-nos. Sabemos igualmente que a caridade fraterna é a realização cristã e humana mais difícil. Chegar a amar como Cristo ama, que na terra nunca alcançaremos essa perfeição do amor. Sabemos que fracassamos continuamente, que não superamos as divisões e os rancores, que somos cada dia cobardes no serviço, no acolhimento, no perdão, em dar nossa vida pelos outros. Tudo isto não quer dizer que não queremos amar o que de fato não amemos.
Os amores, os caminhos do amor, amar e querer amar. O que Deus essencialmente nos pede não é o sucesso da caridade, mas sim um esforço permanente por crescer no amor e na luta de aprender a amar, que começa todos os dias. Na luta para amadurecer no amor. A dimensão humana, evangélica do amor caminha lado a lado, sem rupturas, nem contradições. Não há separação entre o amor humano e a caridade cristã. Nem deve haver na prática uma disjunção entre a evangelização e a ação social nascida da caridade. O mandamento do amor que Cristo nos deu coincide com a vocação do homem a crescer afetivamente e a dar-se em vez de receber e possuir. Com efeito, a missão, a misericórdia e os serviços pobres e a todos os irmãos com experiência humana missionária deve ser um lugar de descoberta de Deus, de maior conhecimento do rosto de Cristo. O Espírito de Deus revela-se nos valores da entrega, do serviço, nas aspirações da justiça e da solidariedade, em cada conversão, nos pequenos, nos que sofrem, nos indigentes. A realidade humana, as culturas estão cheias da presença do Espírito e da ação de Deus que constrói o reino, levando-nos a experimentar o próprio Deus. Há pouco mais de uma semana, o Santo Padre dirigiu estas palavras aos bispos de Suíça durante a sua visita de Límina. Encorajo-vos a falar a uma só voz e de forma clara sobre os problemas da sociedade, num tempo em que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, são tentadas a prescindir do realismo da dimensão social do Evangelho. O Evangelho tem a sua própria força originária de fazer propostas. Cabe-nos, a nós, apresentá-lo em toda a sua amplitude, torná-lo acessível, sem ofuscar a beleza, nem enfraquecer a sua atração, para que ele se esteja junto dos homens e mulheres que lutam contra as dificuldades da vida cotidiana, pela busca de sentido para a sua existência, ou que estão longe da igreja. Decepcionados ou isolados, essas pessoas são seduzidas por discursos que deliberadamente negam a dimensão transcendente da pessoa humana, da vida e das relações humanas, em especial em situações de sofrimento e de morte. O testemunho dos cristãos e das comunidades paroquiais pode verdadeiramente iluminar o caminho e sustentar as suas aspirações de procura da felicidade. Assim, a igreja na Suíça pode ser mais clara em si, corpo de Cristo e do povo de Deus, e não apenas uma boa organização, uma outra ONG. Isto é forte para os bispos. A dimensão social da missão supõe fazer-nos nós contemplativos na ação. Ambas as dimensões da espiritualidade do evangelizador são inseparáveis. O Deus experimentado e amado em si mesmo e por si mesmo é o Deus experimentado e amado pelos irmãos. A primeira dimensão saliente, que é o cristianismo, é transcendente a qualquer realidade temporal. A segunda, que é encarnado, é inseparável do irmão. A primeira recorda o primeiro mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas. A segunda
lembra o mandamento semelhante ao primeiro, o amor ao próximo como a si mesmo, e a presença de Cristo nesse amor. O Cristo encontrado e contemplado na oração do evangelizador prolonga-se no encontro com o irmão. E se somos capazes de experimentar Cristo no serviço aos mais pequenos, é porque encontramos na oração contemplativa a caridade social não é apenas descobrir a presença de Jesus nos irmãos, a mim os fazeis, mas igualmente um apelo à ação em seu favor, ao compromisso. Por isso, se evangelizamos com Cristo no coração, fazemos as obras que Ele fez. Jesus certamente alargou os horizontes às exigências do amor e deu-lhe uma razão e um sentido novo. Mas as suas exigências de caridade evangélica realizam-se e desenvolvem-se no interior do amor humano, na afetividade e no coração, ainda que superados pela fé e pela ação do Espírito, pelo que o amor fraterno não sempre é sensível e gratificante. Aprendemos a amar seguindo Jesus por amor. Uma vez mais, Ele nos mostra a verdadeira prática do amor e nos comunica a luz da vida para poder amar como Ele nos amou e poder evangelizar como Ele evangelizou. Muito obrigado.